18h08. Grande abraço pra você ligado no Timaço da Vale FM. Começando a partir de agora o nosso Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. Nesse mês de Natal, o Caribe da Sorte está muito especial. Tem carro, moto e muito dinheiro pra você. No quarto sorteio tem a nova picape Saveiro 0 km mais 10 mil reais. É uma nova picape Saveiro 0 km mais 10 mil. Você vai entrar esse ano com essa picape Saveiro na garagem e 10 mil no bolso. E mais 5 mil reais no primeiro. Uma moto Honda Bis 110 0 km no segundo. E uma Honda Bros 160 0 km no terceiro sorteio. É demais. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. As farmácias Fernandes e farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10 mil em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com Jaju, Jua Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora vem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Tem em toda a cidade. Cidade do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na Estrada das Conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite pra você ligado no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes. Hoje é sexta-feira, minha gente. E nesta sexta-feira, quem tá aqui de camisa verde é o grande João Filho. Boa noite, JF. Tudo bem, Marco? Um abraço pra você. Boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Vamos fechar a semana com muitas informações do nosso futebol, mas será um final de semana chato pra caramba. Acabou, Por quê, João Filho? Acabou o calendário do futebol brasileiro, vamos ficar com saudade, pelo menos até janeiro agora, né? Janeiro recomeça tudo, a primeira competição em nível nacional será a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, os estaduais pelo Brasil, vai ficar aquela saudade, mas pra quem curte futebol, vamos acompanhar o futebol europeu, Marco. Exatamente, futebol internacional. E o Sauditão, que tá bacana também, viu? Eu não acompanho o Sauditão, não. É nada, João Filho? Não. Por quê, JF? Confesso, eu não. Mas, rapaz... Eu ainda acompanhei, pra não dizer que não acompanho o Campeonato Saudita, o jogo do possível adversário do Fluminense, o Al Ittihad. O Al Ittihad, que inclusive perdeu o seu último compromisso antes do Mundial de Clubes. Nessa coisa toda não, né, João Filho? Não, dá pra passar. Pois é. Dá pro Fluminense passar. E eu tô torcendo pra gente ver uma final City contra o Fluminense. Aí é outra história, né? Aí nós já sabemos quem será o campeão e quem será o vice. Não, tenha calma. Vamos jogar o jogo. Pelo amor de Deus, eu vim tentar enganar torcedor aqui. O City. Não, ninguém tá tentando enganar ninguém. Iludir tudo. Não, ninguém tá tentando iludir ninguém. Não estamos criando falsas expectativas, mas jogo é jogo, né, JF? É jogo. Tá certo. O City vai passear e vai voltar com o título pra Inglaterra. Você sabe quem entende de jogo? Ele é especialista. É a Luiz Vilar. Joga muito a Luiz Vilar. Sabe tudo. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, João Filho. E também pra você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Quem dera se eu batesse uma bolinha. Talvez tivesse ganhando muito dinheiro, né? Mas eu não nasci com esse talento, né, Marco Valério? A gente vai ficar só na beira do campo mesmo. Tá bom demais por enquanto. Mas vamos lá com as informações do Icasa nesta sexta-feira. A gente começa destacando que o Verdão anunciou mais uma contratação, Marco, a primeira do mês de dezembro, né? A última havia sido o Dudu Itapajé, que já está aqui com a gente, daqui a pouco conversa com os ouvintes do Vale Esportes, mas hoje o Icasa anunciou o nome do primeiro zagueiro. Ele se chama Ramon, tem 28 anos, é natural de São Paulo e foi campeão sergipano pelo Itabaiana esse ano, viu, Marco? Em 2023 já, mas ele tem passagens também pelo Inter de Lages, inclusive foi a última equipe aí do Ramon, e ele começou na base da equipe do Ceará, o Vozão de Porangabuçu. Depois rodou bastante e agora volta pro Ceará, agora para vestir a camisa do Verdão na Série B de 2024. Repito, zagueiro Ramon, 28 anos, é a 12ª contratação anunciada pelo Icasa para a segundona do ano que vem. Mas agora vamos conversar com ele, o atacante Dudu Itapajé, anunciado no último dia 28 de novembro pela equipe icasiana, e hoje vai falar um pouquinho dessa negociação e do que fez ele vir voltar, né, para Juazeiro para disputar essa Série B. Dudu, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês aí, todos vocês aí da Rádio FM aí do Cariri. Prazer muito grande de estar voltando ao Verdão, onde tive uma passagem pequena, mas uma passagem marcante. Então fico feliz em estar voltando de volta. Ô Dudu, eu começo te perguntando o que é que te motivou a voltar pro Icasa. Afinal, você tinha calendário, mercado aí pro ano que vem, né? O que é que fez com que você mudasse o rumo aí da tua vida para o ano que vem? Apesar, eu tinha saído para fora do Brasil, acabou
algumas coisas lá, acabou não dando certo. E acabei tendo uma ligação do Fabiano? Do Fabiano, e a gente acabou conversando e acabou que a gente acertou a contratação de voltar. Me interessei bastante no projeto que tem aí do Icasa, então isso que me fez voltar para vestir a camisa do Verdão, onde tem essa torcida maravilhosa. Já senti um pouco do calor da torcida quando passei por aí, vi que é muito, muito forte. Então, se Deus quiser, fazer de tudo aí para botar o Verdão novamente de novo à primeira divisão aí. Ô Dudu, boa noite, aqui é o Marco. Eu me lembro quando você passou pela primeira vez aqui no Icasa, inclusive Icasa numa situação muito difícil naquela época. Você jogou no antigo Romeirão, defendendo as cores do Icasa. E eu quero saber agora o que é que mudou daquele Dudu de alguns anos pra cá, agora mais experiente. O Icasa joga numa arena que tem um gramado de excelente qualidade, e para um jogador que tem talento como você, é importante jogar num bom gramado. Então eu gostaria de, sobretudo, saber a sua expectativa de vir para Juazeiro do Norte nesse novo momento da sua carreira. Que nem você falou, acho que naquela época eu era um garoto muito novo, onde passei por diversos clubes, amadureci bastante. Então, quando o Icasa me fez o convite de voltar a vestir essa camisa, eu não pensei duas vezes. E, como você falou, joguei no antigo gramado e agora já tinha jogado na Arena Romeirão, onde vi que o gramado é um excelente gramado, um palco muito bonito. Então isso acho que vai favorecer muito o Icasa, a nossa torcida também, que empurra bastante. Então isso me fez decidir voltar e vestir essa camisa, este novo desafio, e tenho certeza que vai esperar um Dudu muito maduro do que aquele garoto que era. É um cara mais acostumado a se dar com pressão. Então fico feliz em estar voltando, vestir essa camisa novamente. É uma camisa muito pesada, que nem a do Icasa. Ô Dudu, na semana passada o Guto participou aqui do nosso programa, destacou essa parceria contigo e falou também que pretendia convidar outros atletas que estiveram no Caucaia também, até em outros clubes, mas que são conhecidos, são do ciclo de amizades, para vir vestir a camisa do Icasa. Essa vinda do Guto também foi determinante para você, para que você seguisse o exemplo, enfim, e desse exemplo também para que outros atletas viessem para Juazeiro vestir a camisa do Icasa? Eu tinha falado com o Guto tinha acertado aí, eu falei com ele que tinha recebido a ligação do Fabiano. O Fabiano acabou falando comigo, me contou o projeto do clube e tudo. E isso me interessou, entendeu? Como eu falei, o Icasa é um time de muita camisa, é um time de camisa muito pesada, onde já participou de Série B, vai subir para a Série A. Então isso para mim é um novo desafio de tentar voltar a botar o Icasa onde não deveria sair. E primeiramente o passo a passo é voltar à primeira divisão do Cearense, depois tentar brigar por um calendário, uma Série D, e daí mais adiante. Mas meu pensamento, estou muito determinado, muito feliz, e espero dar muitas alegrias aí ao pessoal, a torcida, o time, e se Deus quiser a gente vai trabalhar firme e forte aí para conseguir os objetivos do clube. Maravilha, Dudu. Já sabe quando chega a Juazeiro? A apresentação está marcada aí para dia 8, mas provavelmente devo chegar aí lá pro dia 7, 6 aí. Se Deus quiser, no dia 8 a gente começar já os trabalhos.
Obrigado então, Dudu, pela tua participação aqui no nosso programa. Desejo sorte nesse teu retorno ao Icasa, que você possa, juntamente aí de todo o elenco, conseguir esse acesso que é tão esperado pela torcida do Verdão. Obrigado, é satisfação minha estar falando com vocês. Como você falou, ano passado o Icasa bateu na trave. Estava torcendo muito que ele subisse, porque, como falei, é uma camisa pesada, camisa que tem uma torcida maravilhosa. E espero que esse próximo ano aí a gente possa botar o Verdão na primeira divisão. Tenho certeza que a gente está montando um time muito forte, muito bom. E a gente pode ter certeza, a torcida, não vai faltar determinação do Dudu, não vai faltar raça. E se Deus quiser, a gente fazer de tudo para botar o Icasa de volta à primeira. Um abraço então, conversamos Marco Valério, João Filho, ouvintes do Vale Esportes com o Dudu Itapajé, contratação do Icasa para a Série B de 2024, um dos nomes mais comentados pelo torcedor nos últimos dias, né? Afinal, é um nome bastante conhecido, já provou que tem capacidade, tem talento e pode ajudar bastante o Icasa nessa segundona, viu, Marco? Concordo plenamente com você, é um jogador de qualidade, daqueles que o Icasa contratou, é realmente um atleta que a gente conhece já de outros anos, não só a sua passagem no Icasa, muito jovem pela primeira vez. Tinha 20 anos. Como ele próprio disse, né? Mas foi bem, apesar daquele tempo, o Icasa estava com muitos problemas, estava um time muito bagunçado, mas ainda assim ele conseguiu se destacar. E em outras equipes, o Dudu ele foi muito bem. Então eu acho que uma contratação boa, né? Dentro daquilo que se espera de um jogador aguerrido, de um jogador esforçado, mas que tem talento também, que é o Dudu. Eu estou aí na expectativa de que ele realmente faça uma boa temporada, uma boa Série B pelo time icasiano. Pelas características do Dudu, ele é mais um atacante que pelos lados do campo, né? Não é aquele atacante de área mesmo, não, aquele camisa 9 não, né? Mas enfim, o Icasa conhece a qualidade do atleta, se o contratou, acredita que ele pode corresponder às expectativas e tomara que ele possa atender aí a filosofia de trabalho do Leandro Campos e dar muitas alegrias a um torcedor que espera muito sair dessa famigerada segunda divisão, que não é o lugar do Icasa. O lugar do Icasa a gente sabe que é na elite do futebol cearense. Ô Aloysio, um torcedor até me perguntou hoje, a situação daquele jogador Rony, que contundiu-se, fez o tratamento ainda como jogador do Icasa, ele foi totalmente liberado pelo Verdão? O contrato acabou, né? Ele terminou o tratamento, ele chegou até a entrar em campo, Marco, na Fares Lopes, não sei se você vai lembrar, ele terminou o tratamento, ainda nem estava 100%, mas chegou a entrar em campo. O Rony é o lateral, né? O lateral direito, aquele do gol do Fantástico. Isso, fez aquele golaço. Lembrar. O Rony realmente um grande jogador, infelizmente passou meses aí fora dos gramados, acabou terminando, né? Finalizando esse contrato com a equipe do Icasa há pouco tempo. Ele já anunciou inclusive que vai jogar o campeonato baiano do ano que vem, né? O Rony tá indo pro Bahia de Feira disputar o campeonato baiano de 2024. Boa sorte pra ele, realmente merece um muito cara bom jogador, muito bacana, viu? muito É bom uma jogador. equipe que muito tem uma bom certa jogador. estrutura no futebol baiano, o Bahia de Feira de Santana, É verdade, né? Bahia de Feira de Ele não Santana. tá indo pra qualquer equipe no futebol baiano, não. Bahia de Feira, Feira de Santana é uma grande cidade. E o Bahia de Feira também, inclusive, tem se posicionado Sempre tem bem feito boas campanhas do baiano, né? É verdade. Sempre tem feito boas campanhas. Lá tem o Fluminense de Feira e tem o Bahia de Feira, né? Exatamente. Fluminense e tem o Bahia, as duas equipes lá de Feira de Santana. Vale ressaltar, JF Marco, que logo após aquela campanha do Icasa na Série D do Brasileirão, o Rony recebeu propostas para jogar a Série B de Brasileiro, na segunda divisão. Mas infelizmente a sua lesão acabou tirando todos esses planos, esses sonhos dele de disputar algo maior, mas agora é um recomeço para esse grande atleta que é o Rony. Quando o contrato dele foi encerrado, Marco, no último dia 30, ele postou nas redes sociais: obrigado Icasa, colocou lá um textinho no seu Instagram oficial, agradecendo por tudo que viveu por aqui. Foram quase 2 anos, né, na equipe do Icasa, e agora segue aí o seu caminho. Bem, pra gente finalizar, Marco e JF, a gente traz informação sobre a base do Icasa, porque amanhã, sábado, às 9h45 da manhã, o Icasa enfrenta a equipe do Barbalha pelo campeonato da Liege, categoria sub-20. Então tá aí pro torcedor que tá com saudade de acompanhar futebol, vai lá dar o apoio aos garotos do Verdão do Cariri. É a 3ª rodada do campeonato da Liege, o Icasa entrando em campo às 9h45 da manhã.
Tá bom então, lá no Aloysio. CT, pra te dar. Maravilha, muito obrigado. Nosso querido Aloysio Vilar com informações atualizadas do Icasa. Nós citamos aqui o Bahia de Feira de Santana, Marco, ainda falando de futebol nordestino. Quem enfrenta uma situação delicada em questão financeira é o Salgueiro. A informação que chega lá da cidade pernambucana é que o Salgueiro estaria desistindo de participar do Campeonato Pernambucano justamente por falta de recursos financeiros. A informação que a tabela do Pernambucano será divulgada na segunda-feira e o Salgueiro teria até hoje, sexta-feira, para decidir se joga ou não o campeonato lá do Pernambuco, da primeira divisão. Esse ano o Salgueiro caiu na fase semifinal, se a memória não me falha, foi para o Retrô, e o Retrô foi para a final com o Sport foi campeão, mas devido à situação delicada que o Salgueiro enfrenta no que diz respeito a dinheiro, o Salgueiro poderia até não disputar, Marco, o Pernambucano do ano que vem. Tá certo, JF. Portanto, informações aqui no programa. Muito obrigado aí ao Aloysio Vilar. Só pra finalizar, sabe quem tava lá, JF? O César Tanaka, ex-goleiro do Icasa. Nessa temporada, inclusive, com a equipe do Salgueiro. Ele tava lá no Salgueiro, né? Ele é considerado até um ídolo lá, porque ele foi campeão, né, com o Salgueiro. E eu me lembro de grandes jogos entre Icasa e Salgueiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Há mais ou menos uma década atrás, JF. Eu lembro também, jogos que fizemos no antigo Romeirão. Quanta saudade. E lá também. Era bom. E lá foi transmitir jogos. Lá no Cornélio de Barros também. Cornélio de Barros. Fui várias vezes transmitir jogos. Inclusive, o primeiro jogo que eu vi o Ciel atuar, ele que arrebenta aí no Ferroviário, foi lá na cidade de Salgueiro. Acredito que o ano foi 2005. E o Salgueiro foi campeão de um torneio da integração em cima do Icasa. O Ciel simplesmente acabou com o jogo. Arrebentou com a partida. Ele era o camisa 10 do time do Salgueiro. Se eu não me engano, foi nesse ano, na Copa do Brasil, que o Corinthians enfrentou o Salgueiro. Inclusive, a delegação ficou hospedada aqui em Juazeiro do Norte, a delegação do Corinthians, e foi para Salgueiro para fazer o jogo. Eu não sou um especialista em Corinthians, não me pergunte nada sobre o Corinthians. Eu também não sou, mas é apenas questão de informação, já que estamos falando de um clube pernambucano que é o Salgueiro. Tá certo. Olha a hora, JF! 18h30, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, para toda a região do Cariri. Conosco, Ramagem Couros, a nobreza no couro agregado, design exclusivo, referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Desejamos aos nossos parceiros e clientes um Feliz Natal e um ano novo cheio de esperança. Cheio. Boas lembranças e felicidade. Siga-nos no Instagram, @RamagemCouros. A gente fala também que o Cariri da Sorte vai trazer uma premiação incrível no próximo domingo. Incrível. Você vai correr o risco aí de ganhar uma nova Saveiro, esse carro que é muito bonito, mais R$10 mil. Eu vou repetir pra você. Carro zero, mais 10 mil, tudo junto no quarto sorteio, é isto mesmo. E tem mais, não para por aí não, tem R$5 mil do primeiro prêmio, uma moto Honda Bis do segundo prêmio e uma moto Honda Bros 160 no terceiro prêmio. Você pensa que acabou nada, meu amigo. Tem o Giro da Sorte, que serão 10 rodadas de R$1.000 cada. Não fica de fora, viu? A abreviação sai aqui pra região do Cariri. Os ganhadoras são daqui de Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Aurora, enfim, de toda a região do Cariri, porque é nosso, é o Cariri da Sorte. Então, adquira já o seu. Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, solados blocos, solados para papéis com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. O telefone é o 99855-4193. Eu falei da Joá Solados. A gente fala também do Motel Imperial, que está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de um alguém especial. Motel Imperial oferece para você conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição no atendimento. É isto mesmo, o final de semana tá aí. Momentos inesquecíveis merecem o Motel Imperial, na rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é do nosso querido amigo André Lemos, que deseja a todos os ouvintes da Vale FM, toda a população de Juazeiro, região do Cariri,
um Feliz Natal e um próspero 2024. E vem aí um projeto do André Lemos para 2024, que será um projeto vencedor, tenho certeza disso. O Instagram do Motel Imperial, @Motel Imperial Oficial. O shopping da indústria e da construção civil, você já sabe, é a Comercial ZM. Máquinas, equipamentos, ferramentas, EPIs também você encontra na Comercial ZM e uma equipe especializada que vai explicar tudo que você precisa para o produto que você vai comprar lá na Comercial ZM. Lembrando que grandes marcas como Steel, Bosch, Skill, também Dremel, Tramontina, você encontra na Comercial ZM, que inclusive é a concessionária Skill para o Cariri. Então, produtos Steel de qualidade é com a Comercial ZM, que é a concessionária Steel. Avenida Padre Cícero 2370, telefone 3511-9550. Eu chamo a atenção para você mesmo que está escutando a gente agora, que trabalha do setor de semijoias, eu falo da Dourados. Gente, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade, mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias para você ter um excelente negócio aí, para ter um melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Então perca tempo não, amanhã cedinho dá um pulinho lá na Dourados, na rua Professor Ivani Feitosa, número 9, o WhatsApp da Dourados, agende aí no seu celular, 999933031. Tem o Instagram, @DouradosJoias com 2 S's no final. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval, com a transmissão do programa. Você ouve no rádio, ouve na internet, ouve também no YouTube. E lembrando que lá no Val tem aquela pizza deliciosa, esfirras, lasanhas, beirutes. Peça ligando para 988429514. Este número também é o WhatsApp. Pizzaria e hamburgueria Oval. E lembrando, o nosso Instagram para você também seguir é o Timaço da Vale. A gente fala também do ESC Cursos para você que quer ser um servidor público federal ou estadual. Então é só se preparar com a melhor equipe de professores do interior do estado do Ceará. Vem aí os concursos como do BNB, INSS, Polícia Civil do Ceará, Polícia Penal aqui do Ceará, Polícia Militar do Pernambuco, Caixa e muitos outros concursos para você. www.esccursos.com.br. O melhor material didático, a maior aprovação, a melhor equipe de professores com certeza está no ESC Pré-Vestibular e Cursos, na Avenida Padre Cícero, número 2450, WhatsApp 999822476. Tem também um número fixo para você, 3571-3487. Um abraço pro amigo Alfredo, lá em Barbalha, tá ouvindo a gente também, o Pelado e o seu sogro, que é o Bolinha em Crato. Pessoal que tá acompanhando a gente, Tico de Fundo, Defunto, Camburão dos Pastéis, toda a turma boa. A Luiz gostou que você abraçou o Tico Defunto, viu? Rapaz, gente boa. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédio. Meu amigo, vai colocar fumê no seu carro, vá pra Só Fumê. Fale com Edilson, o doutor do fumê, grande torcedor do Guarani e é também corintiano. Só Fumê, Rua José Marrocos 408, WhatsApp 98805-4899, na Zé Marrocos, ali pertinho do Mercado Senhora Santana, JF. E por falar em Guarani de Juazeiro, daqui a pouco o Anderson Luiz atualiza com informações do Guarani aqui no nosso programa. O Leão do Mercado segue na montagem do seu elenco para a próxima temporada. Eu falo para você do Crato, atenção você cratense, meu amigo, minha amiga, dá um pulinho lá na loja Glam Moda, tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio da cidade do Crato, para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto, é uma grande sensação, lá na rua Miguel Lima Verde, 494, no Mandacaru Center, no centro da cidade do Crato. Então visite a Glam Moda e sinta-se em casa. O atendimento é sensacional. Eu confesso que não tô entendendo nada aqui, mas tudo bem. Pois deixa eu lhe explicar. Se você tá cansado de pagar a conta absurda de energia, meu amigo, peça um orçamento à Gênesis Solar. O orçamento é gratuito.
Você vai ligar pro número que eu vou falar agora. Aí eles vão preparar todo o sistema de geração de energia solar, um projeto especificando todos os detalhes para você economizar de verdade. Eu economizei mais de 80% na minha casa. Então procure hoje mesmo a Gênesis Solar no estacionamento do Cariri Shopping, ou então você manda um WhatsApp para 981237956, fala com Luciano Carvalho. A Gênesis Solar está pronta para te ajudar. Eu falo também da Madeireira Beira Rio. Para você que está construindo, passa na Madeireira Beira Rio, tudo em madeiras, ripas, caibros, linhas, madeirites, portas, forras e telhas, material elétrico, hidráulico, entrega na obra, madeiras direto do Pará. É muito mais que madeira, tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha, Madeireira Beira Rio, com os telefones 3512-5007 para mais informações. WhatsApp lá da Beira Rio, 99840 1976. Instituto Juazeiro Bom de Bola, voltado para o esporte e educação, atendendo crianças e jovens em situação de vulnerabilidade com atividades esportivas, futsal, futebol, skate, basquete, em 5 núcleos de atendimento na nossa cidade. O Instituto Juazeiro Bom de Bola é presidido pelo Jackson Pilha. Mais informações nas redes sociais, @Juazeiro Bom de Bola. Final do ano tá aí, Natal tá chegando, hein? Que tal presentear aquela pessoa especial, o seu filho, sua filha, o seu esposo, a sua esposa, namorado, namorada? Passa na Fox, uma linha completa em smartphones para você. Tem o seu iPhone também te esperando lá na Fox. Passa lá em Crato, na Senador Pompeu 156. 2 lojas do centro aqui de Juazeiro, na rua Padre Cícero, esquina com a rua Santa Luzia. Tem Fox também na rua São Pedro, esquina com a rua do Seminário. E uma loja aberta agora. Tem loja Fox aberta agora para você, lá no Cariri Shopping. Conosco também no Timaço da Vale FM, produtos Panebom Pão Nosso, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Pão, hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral, multigrãos, aveia, 100% integral. E a deliciosa massa para pastel tasquinha, também é produto com a qualidade Panebom Pão Nosso. Pois é, minha gente, final de semana chegou, hein? Sextou e a dica do Timaço é a churrascaria Mão de Vaca. Aquele churrasco delicioso, rapaz, tem aquele banhozinho. Agora você falou tudo, viu, Jota? Jota? Dois cremoso, a bebida da sua preferência. Ali da rua Rui Barbosa, esquina com a José Barrocos, você tem a churrascaria Mão de Vaca. Um atendimento, meu Deus do céu, é uma referência para a região do Cariri. De repente você não quer sair de casa, chegou no trabalho, tá cansado, faz o teu pedido, vai receber aí no conforto da sua casa também. É só você entrar em contato pelo 988657741. Tem o 998054212. Sabe quem gosta muito da churrascaria Mão de Vaca? Quem, Bibi? Meu amigo doutor Márcio Landim. Ah, doutor Márcio é um homem de bom gosto. Um abraço, doutor Márcio. Vai Landim. muitas vezes lá. Um abraço, querido doutor Márcio. Gente da melhor qualidade. É, uma pessoa espetacular e um profissional de mão cheia. É o meu cardiologista. É o homem que passa o remédio da pressão pra mim. Profissional dos mais qualificados. Por isso você tá aqui. Obrigado, JF. Centro Universitário. E a raiva que eu lhe faço todo dia, meu amigo. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. Daqui a pouco a gente vai falar do ranking da CBF. Aí eu quero ver sua cara, viu, JF? Aí quem vai precisar de uma consulta com o Dr. Márcio sou eu, viu? Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando grandes profissionais. A gente fala também das farmácias Fernandes, Marco. São 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Comercial. Grande variedade, ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, tá rolando a promoção Natal Premiado. Participe! Farmácias Fernandes, presente em todo momento para você. Bom, conosco também Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Diz aí qual é o telefone do Baleia Burger. Essa semana deu apagão, mas hoje não dá não. 988380548. WhatsApp do Baleia Burger para você receber na sua casa. 988, vou até fechar os olhos. 988380548. Rapaz, tá vendo aí? O homem é dedicado mesmo. Cadê
Anderson Luiz. Daqui a pouco ele chega. Alguém dá notícia de Anderson Luiz? Hoje ele tá numa correria muito grande. Hoje ele tá no modo John John. Rapaz. Ele tá no modo John John. Ele tá no chegando. modo boss. Chefe, é o chefe aí. Tá Bora falar do Guarani, meu querido JF. Às 18h42, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, Anderson Luiz. Mas para não perder o costume, já falamos do Em Casa, hora de falarmos do Leão do Mercado. E se tem Guarani na Vale FM, tem ele, meu amigo Anderson Luiz. Não, não é assim não. Tem não? E cadê a vinheta do tá. Ajeitado desse. de você, viu, Bibi? Bibi aqui presente e você não bota a vinheta do Bibi, rapaz. Eu fiz um leriado tão bom. A vinheta mais acanaiada da Luiz! Bora! Muita! Bora, Anderson Luiz! Bom que dessa vez eu não tive culpa, viu? Parece. Eu melhor ficar calado. Eu falo. Parece, mas. Né? Eu falo. Eu tentei. Que é isso, Filho? Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Leão do Mercado hoje confirmou mais uma contratação daquelas que a gente já tinha anunciado aqui dentro do Vale Esportes. O atacante Jorge Belmonte. É uma dessas caras novas do Guarani. Hoje o Guarani confirmou no seu Instagram oficial mais um atacante que vem pro rubro-negro juazeirense. O Guarani confirma cerca de 12 atletas. A gente até pode citar os 12 atletas que estão contratados pelo Guarani, que é o Yuri, lateral esquerdo, o zagueiro Foguinho, o zagueiro Natan, o Eriquinho, lateral direito, o Dudu Caririaçu, lateral esquerdo, Neto Brasil, atacante, Léo Santos, volante, Juca, goleiro, Rogerinho, meia, Rivaldo, meia, o George, como a gente destacou agora, atacante, e o Felipe Carvalho. Essas são as contratações até agora confirmadas pelo Guarani. O Guarani pretende ainda na próxima semana terminar de fato esse momento de contratações, anunciando mais 6 atletas, cerca de 6 atletas, para completar esse primeiro momento do Leão do Mercado, que deve começar os seus trabalhos entre o dia 15 e 17 de janeiro. E aí, a partir desse momento, o foco total é mais em questão de ir atrás de mais patrocinadores e dar estrutura a esses atletas para a chegada desses jogadores que irão vestir a camisa do Guarani na segunda divisão do Campeonato Cearense. E certamente o cuidado com a condição física será muito grande no princípio dos trabalhos, quando o Guarani começar a receber os jogadores, né? Sem dúvida, o Guarani vai ter um mês para trabalhar. Mas o Alexandre já planeja junto com o João Severo toda essa cronologia para atender esses atletas. Toda a questão de estrutura, principalmente da questão interna do clube, dar condições aos atletas, suplementação e também a questão do que a coordenação técnica vai precisar para esses atletas chegarem muito bem para o Campeonato Cearense. A gente sabe que a parte física é importante, então o Guarani já está estudando todos esses métodos para quando a galera chegar já esteja tudo ok para o pessoal do rubro-negro juazeirense. Guarani que deve fazer seus treinamentos no seu CT, né? Não, isso é sem dúvidas. Os alojamentos estão sendo construídos, mais 2 alojamentos lá do CT do Leão do Mercado, para já receber os atletas e também mandar todos os seus treinos lá no CT, coisa que não aconteceu esse ano devido a uma série de fatores, mas o Leão do Mercado ano que vem já está alinhado com o pessoal lá do CT. Olha que coisa boa, Guarani se organizando cada vez mais. Eu acho que o torcedor do Guarani vai ter uma nova perspectiva para a próxima temporada. A diretoria está trabalhando, né? Apesar dos problemas que sempre são característicos nos bastidores do Guarani, mas a gente vê assim que o Guarani tem anunciado bons nomes. Claro que falta complementar o elenco, mas estamos confiantes que o Guarani possa fazer sim um time competitivo e brigar por uma das vagas do acesso. E tem um detalhe a mais, o torcedor rubro-negro que não é tão acostumado com a Arena Romeirão, esse ano a diretoria vai tentar de fato que todos os jogos do Guarani aconteçam na Arena Romeirão. Lógico, existe uma questão de custo, a gente sabe que o Guarani tem essa dificuldade financeira, mas há um esforço da diretoria que o Leão do Mercado comande todos os seus jogos aqui na cidade de Juazeiro. O Guarani vai fazer quantos jogos como mandante na primeira fase? 4 partidas. Jogos. Todos os times fazem 4 em casa e 4 fora. Então faz 4 jogos diante do seu torcedor. E aí, principalmente nessa primeira etapa da competição, que o Guarani pega 4 confrontos aqui em Juazeiro do Norte. Lógico, um dos jogos é contra o Cariri fora, teoricamente, mas é aqui diante do seu torcedor, é aqui na sua cidade. Então o Guarani precisa ir muito bem nessa primeira etapa. Essa questão de ter 3 times de uma cidade participando do campeonato é somente questão protocolar de mando de campo, né? Porque Cariri contra Guarani, Icasa e Guarani, as equipes não vão sair daqui, e né? faz com que os times daqui joguem mais vezes aqui no Romeirão, porque tem equipes locais.
E sempre teve uma viagem, e o Anderson sabe muito bem disso, que os boleiros não é que não gostassem de ir a Sobral. Sobral é uma cidade muito boa, bacana, receptiva. Agora sim, a questão da distância, né? Como também é difícil vir de Sobral pra cá. Quando o Guarani de Sobral vinha pra cá, também era complicado pela distância. Então acho que o destino mais longe vai ser Itapipoca, né? Sim, o Guarani joga em Itapipoca. É bom que se diga, o Guarani vai enfrentar o Itapipoca fora de casa. E de fato, não era tão visto bem pelos jogadores essa viagem até a cidade de Sobral. Não era tão bom para os clubes, porque desgastava bastante. E normalmente o campeonato nós temos jogos na quarta e no domingo, e não dá tempo para essa recuperação dos atletas. Mas agora o campeonato cearense, principalmente na tabela do Guarani, o Guarani pega uma sequência muito boa, passa praticamente um mês jogando diante do seu torcedor em casa, e aí na sequência vai ter esses 4 jogos fora, e no meio de toda essa maratona vai ter um jogo aqui diante do seu torcedor. Falar em viagem, viu, Anderson? Tem uma viagem aqui, o São Benedito não participa mais do Campeonato Cearense, mas lá vem. O Mirandaço adorava viajar. Mirandaço, de saudosa memória, o Carlos Alberto Miranda, e ele tinha, né, ou teve uma viagem inesquecível ao lado de JF. Essa foi boa, viu? Mirandaço, eita dupla, viu? Mirandaço e JF lá em São Benedito. Eu tenho algumas também, João Filho. Mas eu vou falar pra vocês, a cidade é de um clima maravilhoso. Bem friazinha, né? A cidade é um clima gostoso demais, São Benedito. Você pegou uma cidade com um clima bom, e eu que fui pra Teresina e Imperatriz. E Sobral. E Sobral. Sobral, você desce do ônibus, parece que você entrou numa sauna. Eu fui pra Sobral uma vez pra nunca mais armar. 26 horas dentro do ônibus. E o que nos entristece, a gente tá falando do Guarani, notícias do Guarani de Juazeiro. A sua sorte é que você foi com o Félix, aí ele bate um papo legal, aí a conversa foi interessante. Sobral, uma cidade tão grande, infelizmente, o seu time punido pela Federação Cearense. Tenho certeza que Sobral tem muito, a torcida do Guarani de Sobral gosta muito do clube, e hoje infelizmente vive esse dilema de não ter o seu único representante da cidade participando de competições oficiais, né? Eu particularmente gostaria que um time tradicional como o Guarani de Sobral estivesse participando, independentemente da questão de rivalidade, de disputa, né? O próprio Quixadá também, que até jogou a terceirona aí ano passado, mas foi muito mal também, né? Saudade do Limoeiro, quando o Limoeiro fazia grandes campanhas. Aliás, tem alguns times aí que não participam mais, né? O próprio Boa Viagem, várias vezes fui pra Boa Viagem. São Benedito eu nunca fui, porque era sempre Mirandaço que gostava de narrar lá. Aí tinha o Itapajé, que eu fui algumas vezes. Eu tava me recordando um dia desses do Uruburetama. Fiz jogo também. Jogou também lá, Campeonato Cearense. Lá no Buretama, que sem a menor estrutura, o estádiozinho bem pequenininho, a casinha de pombo, eram as cabines pra gente fazer a transmissão. É da minha época mais recente, o Alto Santo, que era um time chato de se enfrentar, o time do Alto Santo. Ficou inexplicável aquela história do Alto Santo, né? Subiu pra primeira divisão, né? E depois acabou. E depois sumiu do mapa, né? Sumiu do mapa. Sumiu do mapa. É verdade. Enfim. Coisas do futebol, né? Mais algum detalhe, Anderson Luiz? Só na próxima segunda-feira, JF. Quer falar mais nada hoje? Não, hoje não. Por hoje é só. Ele entra no modo John, já. E era só. Me lembrei de Visselma agora. Vamos pro intervalo, JF? Vamos sim. Bibi tá aqui, viu? Bibi tá aqui. A gente volta já. Vale FM. Nesse mês de Natal, o Caribe da Sorte está muito especial. Tem carro, moto e muito dinheiro pra você. No quarto sorteio tem a nova picape Saveiro 0 km mais 10 mil reais. É uma nova picape Saveiro 0 km mais 10 mil. Você vai entrar esse ano com essa picape Saveiro na garagem e 10 mil no bolso. E mais 5 mil reais no primeiro. Uma moto Honda Bis 110 0 km no segundo. E uma Honda Bros 160 0 km no terceiro sorteio. É demais. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você.
As Farmácias Fernandes e Farmácia Mandacaru anunciam a campanha do tradicional Natal Premiado. Nas compras a partir de R$30 ou doando 2 quilos de alimento, você concorre a R$10.000 em prêmios. Participe, ajude a quem mais precisa e concorra a prêmios. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação, obras que a gente não esquece. Um governo que não se faz só, com jejum no Forró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem! A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Ao vivo pela Vale FM 99,9. Quero minha vinheta do Bibi aí. Homenagem ao Bibi. Aliás, Bibi, senta aqui. Marco Valério. Valeu, um abraço pro grande Cícero Vieira, é o homem do Cariri da Sorte. Sempre dessa aqui, Bibi. Aliás, vida boa é desse povo do Cariri da Sorte quando vai entregar os prêmios, sabia, João Filho? Chega lá, meu amigo. O Cícero é o repórter, né, que faz as entregas, né? Ele, Livônio. O Érico Júnior, Bibi, eles vão entregar. É outro Bibi vai também? Não, é outro Bibi, né? Esse Bibi não. Tá. Esse Bibi aqui é vascaíno, de lá é corintiano. Ah, tá, muito bem. Aí eles chegam nas cidades pra entregar os prêmios. Rapaz, é suco, bolo. Quando nos chamam pra almoçar, doce de leite com aguinha bem geladinha. É bom, rapaz, é bom. O atendimento desse povo quando chega o Cícero Vieira. Carinho, a alegria das pessoas em receber a equipe é maravilhosa, né? Porque uma premiação dessa, mais né? A pessoa, o cara bate na sua porta, Cariri da Sorte, é um carro, é uma moto, é dinheiro, é um checão. Aliás, compre o seu Cariri da Sorte essa semana. Premiação uma maravilhosa. picape Saveiro mais 10 mil. Mas sabe quem tá ouvindo a gente? Quem? Erionaldo Dantas. Tá lá em Fortaleza. Um abraço pro Erionaldo. Vendo pelo YouTube, olhando pra sua cara cansada. Viu, JF? Rapaz, você não tá mais fazendo a barba não, meu filho? Eu faço todo sábado. Ah, é uma vez por semana, né? É uma vez por semana. E é pra economizar o presto barba?
Também. Também, né? Mas Tá às certo. vezes muito pela preguiça mesmo. Ah, tá certo. Então, um abraço pro Erionaldo, tá acompanhando a gente pelo YouTube. Alô, galera do nosso canal do YouTube. Vale Esportes é no rádio tradicional, é no celular, nos aplicativos, né, de rádio, e é pelo YouTube também. Um abraço. Tem o nosso Instagram, Timaço da Vale, pra você seguir. Se você não segue, vá seguir a gente. E um abraço pro Júnior Miau. Júnior Miau tá escutando o programa, Júnior Miau. Nosso produtor artístico da Vale FM. É o promoter. Grande Júnior Miau. Promotor de eventos, grande Júnior Miau. Nosso querido amigo. E a sua esposa Luciana, que este ano comemorou o título de campeã da Copa do Brasil. Quem foi ganhar a Copa do Brasil esse ano? Ah, foi o São Paulo. Ela é torcedora do São Paulo. Muito bem. Futebol Clube. Um abraço pra Luciana. O glorioso tricolor paulista. Júnior Miau torce pra quem, Marco? Júnior Miau. Eu não sei, nunca me disse não. Nunca disse não? Nunca me Ele não disse tem assim, você não gosta de falar, tem cara de torcedor tal. Não. Não daria pra você dizer, Júnior Miau tem cara que torce pro Botafogo, pro Vasco. Não saberia dizer. Não classificaria o Júnior Miau. Não saberia dizer. Ah, certo. Agora a esposa dele é torcedora do São Paulo Futebol Clube. Certo. Pode ser que o Júnior, por ela, torça também pelo São Paulo, né? E o Erionaldo que eu falei, ele é filho de seu Edinaldo Dantas. Pessoa pelo qual tenho muito carinho e respeito. Seu Edinaldo foi diretor do Guarani durante muitos anos. E seu Edinaldo também foi diretor do Romeirão, na época que era a autarquia do Romeirão. Eita, autarquia você foi E longe ele agora, sempre foi muito atencioso com todos da imprensa. E anos depois, seu Edinaldo foi meu vizinho. Antes de morar nessa casa que eu moro agora, eu morava lá no bairro de Socorro e seu Edinaldo era meu vizinho. Que coisa boa. E uma pessoa espetacular, a esposa dele, que infelizmente faleceu já há alguns anos, o filho, enfim, a toda a família, um abraço. Bibi, tá tudo tranquilo mesmo, Bibi? Tranquilo, Marco. Graças a Deus. Você não tá triste hoje, não? Não, Marco. É difícil você ver Bibi triste. O Vasco não foi rebaixado. O Vasco tá escapou, não foi? Escapou, né? Oh, coisa boa, rapaz. O Palmeiras, João Filho. Aliás, 12 vezes campeão brasileiro. Vou falar em Palmeiras de João Filho campeão. Marco, parabéns, João. Você comeu da pizza que o João Filho ganhou do Ejaí? Rapaz, eita pizza boa, rapaz. Marco, pensa. Rapaz, uma pizza de 36 fatias. Quatro coca de 2. Eu não vi nem a cor dessa pizza. 4 coca de 2,5 litros. O traíra do João Filho não me convidou pra comer a pizza. Mas não, né? Foi só você mesmo. Foi, Marco. Anderson Luiz, que é peixada dele. É um ajeitado danado com Anderson. Aí, Marco, não faça resenha. Eu digo, nem Delta. Não, Delta tá viajando, né? Aí não poderia. Porque Delta tá viajando. O nosso querido Delton volta na segunda-feira. Mas aproveita aí que você tá falando e tem alô pra alguém? Tem, Maria, tem, sabe, o Racha de Paulo. Pois mande aí. Vamos, um alô pra Kleber. Atenção para as notícias do Racha de Paulo com o repórter Bibi. Manda fazer a vinheta pra Bibi, né? Eita. Rapaz, Marco, Kleber e Reginaldo da Sevema, o Elson, o Dr. William e o Cabo Silas. O Kirton, o Manel, rapaz, das finanças, o Flávio da AT Seguros, o Fábio Juiz, o George, rapaz, dos Zoonoses, que ele é até irmão do Cabo Silas, o Erlânio e o Nilo Lanches e o Vandinho. Pronto. E lembrando, Marco, que no próximo sábado vai ter o torneio lá do Paulo, que é a confraternização da gente lá, né? E, Marcos, e aproveitando aqui uma deixa, eu quero também, assim, você me lembrou muito bem também, o seu Carlos Araújo, rapaz, ele era o presidente do Romeirão, e eu fui muito com o Carlos Araújo, que eu fui vizinho dele na Carlos Gomes. Muito bem, Bibi. Aí você ia pro Romeirão, você torcia pelo Icasa naquela época ou pelo Guarani? Quando eu cheguei no Romeirão, eu... Rapaz, você não torcia pelo Guarani, Bibi? Eu digo, eu vou torcer esse time aí. Inclusive lá na casa do Carlos, do seu Carlos, todo mundo lá é de casa, mano. Caseano, né? Tá certo. Pois aproveite aí, em nome de ESC Pré-Vestibular e Cursos, a melhor aprovação em concursos públicos do interior cearense também para Joá Solados, os conhecidos Solados do Ribamar. Aproveite e chame aí o nosso querido super, mega, hiper, o inquebrantável, o incaível Kilmer de Campos. Bora, Kilmer. Bora, Bibi. Tudo bem, Bibi? Tudo bem, Kilmer.
Um abraço, Bibi, um abraço, Marco, grande João Filho, amigos do Timaço da Vale FM. Kilber. Obrigado. Ô Kilber, antes de você trazer as notícias aí de Fortaleza, por favor, mande um abraço pra ele que sempre escuta a gente, acompanha o nosso programa e gosta muito de você, rapaz. Espero um dia conhecê-lo pessoalmente e me confidenciou que no dia que você vier pra Juazeiro vai lhe preparar uma quentinha de primeira qualidade. Tico das Quentinhas, mande um abraço pra ele. Pra quem, homem? Tico das Quentinhas, rapaz. Tico das Quentinhas, mas não é aquela panelada debuchada não, né? É não. A quentinha dele tem aquele bifezinho, tem arroz, tem feijão, tem salada. Tem, sim, senhor. Ah, então é boa. Então, essa é boa. Alô, Tico das Quentinhas, aquele abraço. Essa aí eu quero provar também, viu, João Filho? Ah, sim, ele me disse. Na hora que você botar os pés em Juazeiro, você vai saborear. Beleza pura. Então deixa eu falar aqui do Fortaleza. Surgiu a informação hoje, que eu não sei se é fofoca ou se tem veracidade, que se o técnico do Palmeiras, o Abel, não renovar com o Palmeiras, a informação que a gente tem por aqui é que o Juan Pablo Vojvoda seria o primeiro da lista. Eu não sei se é verdade, se é fofoca, ninguém quis me confirmar. Mas a informação que eu tenho é essa. É por isso que o Juan Pablo Vojvoda não acertou ainda com Fortaleza também. Agora, se é verdade ou não, porque o Abel Ferreira tem convite do mundo árabe. Ganharia não sei quantos milhões de reais num contrato anual. Aí o Juan Pablo Vojvoda seria o bola da vez, seria o primeiro-ministro, seria o homem da fila para assumir o time do Palmeiras. Repito, coloco um asterisco nessa informação. 2, o Fortaleza vai tentar comprar o Pikachu de novo, porque o Pikachu foi vendido para o Gamba de Osaka, do Japão. Veio por empréstimo. E o Gamba de Osaka disse que agora não empresta mais. Ou compra ou ele volta para o Japão. O Pikachu hoje vale 5 milhões de reais. Na minha opinião, um jogador bom, que não quebra e barato por 5 milhões. Eu acho que o Fortaleza vai fechar negócio. A outra informação é em relação ao Juan Pablo Vojvoda, foi para a Argentina, foi para Buenos Aires, passar Natal e Ano Novo, inclusive tem uma casa de campo na cidade de Mendoza, que fica aos pés da Cordilheira de Los Andes, lá na Argentina, pertinho do Chile. Falando do Ceará Sporting, Luiz Otávio, o eterno capitão do Ceará e zagueirão do Icasa, ainda não sabe se renova. Existe uma corrente que o Luiz Otávio já está há muito tempo no Ceará e está na hora de ele dar um giro pelo Brasil. Outros querem que o Luiz Otávio fique. O certo é que o Ceará, por enquanto, contratou 4. Contratou o Negueba, é uma promessa, é um atacante que veio do esporte. O Ceará contratou o Ailon, esse é um atacante da realidade, veio do Novo Horizontino. Contratou o meia atacante Lourenço, ex-Vila Nova, e o goleiro Fernando Miguel. No Ferroviário, o Ciel sentiu a panturrilha no trem de sábado e creio eu que está fora, vou já, viu, meu querido? Está fora do jogo de sábado, amanhã, contra o Terrimar, às 9 horas da manhã. Jogo importante, a segunda partida. E o presidente Aderson Maia confirmou que antes da virada do ano, o Ferroviário vai fazer 2 amistosos para valer. Um contra o Potiguar de Mossoró, dia 23, amistoso com cara de amistoso, com juiz, com bandeirinha, com substituições corretas, ou seja, só 5 atletas, e não a história do match treino. Entra 10, sai 10, não tem bandeira, só o juiz e por aí vai. Faz dia 23 contra o Potiguar de Mossoró e no dia 30 o Ferroviário enfrenta o Horizonte Futebol Clube, que subiu para a primeira divisão este ano. Então as novidades aqui da capital, uma noite de muito calor aqui em Fortaleza. Hoje não choveu e a previsão da FUNSEMI é que tenhamos um final de semana com muito sol, praia, cerveja gelada e caranguejo aqui na capital, viu, Marco e João Filho? Ô, Kilmer, você é chegado numa praia, Kilmer? De vez em quando, viu, ô Marco Valério? Mas não sou daqueles que vou pra praia pra tostar, não. Eu prefiro ficar na barraca. Ah, tá certo. Na barraca é bom, né? Principalmente aquelas do litoral do sol nascente. São melhores aquelas praias, ou seja, Beberibe, Iguape, Prainha, a praia do Beach Park. Sensacionais. É uma mansão em Canoa Quebrada. Canoa Quebrada, Aracati.
A praia do Fortinho, a praia de Majorlândia também Muito é muito bom. boa. A praia da Redonda também é muito boa. São praias boas do nosso litoral. E quando eu estou abusado de praia, aí eu vou pro meu Maranhão querido, para Cururupu, Carutapera, Maracaçumé e Babassulândia. Tá certo, Super Kilmer. Um abraço até segunda, hein? Até segunda. Delton só volta segunda, não volta? Volta, se Deus Tô quiser. tô morrendo de saudade de Deltaço, viu? Eu sei disso. Esse é bom. Valeu, Super Um Kilmer. Um abraço pra você. JF, reta final do programa, uma boa notícia pra você. Diga aí. O Abel Ferreira deve permanecer no Palmeiras. Ele teve uma reunião hoje à tarde com a presidente do clube, a sua amiga Titia Leila Pereira, a Lisa, e ele deve cumprir o contrato até o final de 2024. Houve até uma informação de que a diretoria palmeirense tentaria estender o contrato até o final de 2025 e o Abel teria dito, não, vamos continuar do jeito que tá, vamos concluir 2024, depois a gente vê como é que fica. Então, Abel Ferreira deve ficar mais um ano à frente do Palmeiras. Para os palmeirenses é uma ótima notícia, porque ele é um técnico realmente espetacular. Para mim, ele consegue extrair o melhor de cada jogador e, taticamente falando, o cara é muito bom, viu, João Eu Filho? que estaria levando em conta também a permanência dele no Brasil, a sua família, a sua esposa e as duas filhas, principalmente a filha mais velha, que está completamente adaptada no Brasil, em São Paulo. Boa, rapaz. Tem muitas amizades e indo para o Catar era uma mudança completamente, porque diz que o Abel teve muito trabalho para trazê-las de Portugal para o Brasil, né? E aí elas já estão completamente adaptadas, a esposa e as duas filhas. E o que tem pesado também, principalmente, que o Abel disse que escuta muito a família, é o que a esposa concorda que ele possa permanecer em São Paulo. Antes, 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, 3 campeonatos paulistas, uma Supercopa, uma Recopa e uma Copa do Brasil. Então o cara tem que tirar o chapéu realmente para um treinador que conquista tantos títulos. E lembrando que o Palmeiras foi encontrá-lo no futebol grego, na equipe do PAOK da Grécia, onde o Palmeiras acabou tendo informações a respeito, resolveu apostar e a aposta deu certo, né? A aposta deu certo. Ainda falando do Abel Ferreira, para você ver como o futebol nos apresenta situações que me chamou a atenção. Ele enfrentou o Filipão, duelo de treinadores, em algumas ocasiões. O Filipão que foi treinador do Abel Ferreira na seleção de Portugal, né? O Abel foi convocado pelo Filipão na seleção de Portugal. E no último jogo agora do Palmeiras com o Cruzeiro, ele encontrou com Paulo Autuori, que foi treinador do Abel Ferreira também na equipe do Vitória de Guimarães, lá de Portugal. O Autuori foi pro futebol português e o Abel jogava no Vitória de Guimarães e acabaram se reencontrando, coisas que o futebol proporciona. Bom, para fechar o programa, João Filho, a CBF divulgou hoje o ranking nacional de clubes. Foi? Vamos lá, arrocha aí. E não é o ranking do ano, é o ranking dos últimos anos. E aí, nesta média de pontos que cada clube acumula por competição, o Flamengo é o primeiro colocado no ranking da CBF, seguido pelo Palmeiras, que é o segundo colocado, atual bicampeão brasileiro. O São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, é o terceiro colocado. Aí vem o Atlético Paranaense, um clube que não ganhou títulos nos últimos anos em nível nacional, mas que tem uma regularidade muito boa. E o Atlético Mineiro é o quinto colocado. É o top 5, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense e Galo. Aí vem Corinthians, Fluminense, Grêmio, Fortaleza, olha o Fortaleza, é o nono colocado, e vem ainda o América Mineiro, rebaixado esse ano, mas como é um ranking, né, que conta a pontuação dos últimos anos, então o América Mineiro está aí no top 10. Agora, ninguém sabe dos últimos anos, quantos anos é levado em consideração essa pontuação. Porque, vamos lá, os clubes brasileiros, a CBF só deve levar em consideração as conquistas nacionais, não é isso? Não só a questão de conquistas, a pontuação dentro do campeonato. Por exemplo, Campeonato Brasileiro,
um time terminou em quinto lugar, então ele tem aquela pontuação pelo quinto lugar. Sim. Então vai somando. Por exemplo, o Fortaleza não ganhou nenhum título em nível nacional. No entanto, o Fortaleza é o 9º colocado, porque nos últimos anos o Fortaleza teve boas participações no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Certo, concordo plenamente com você, mas levarmos em conta, eu acredito que seja o fator principal, que sejam as conquistas, o atual campeão, o atual bicampeão, foram 4 campeonatos brasileiros de 2016 para cá. Mas só conta os últimos 5 anos. Só conta os últimos 5 anos. Conta é o seguinte: o ranking nacional leva em consideração o desempenho nas competições disputadas em âmbito nacional e internacional nos últimos 5 anos. Então as competições internacionais entram na jogada também. Atribuindo pesos diferentes da mais recente para a mais distante. Tá certo. E o Flamengo é o primeiro colocado, Palmeiras segundo, São Paulo terceiro, Furacão quarto, o Galo é o quinto e o Fortaleza é o 9º colocado. Eu particularmente não concordo com essa liderança do Flamengo. Porque você é do contra. Não, porque competições internacionais. O Flamengo ganhou a Libertadores o ano passado, não foi? Foi. O Palmeiras ganhou 2021. E o Flamengo ganhou 19. O Flamengo ganhou 19. Pronto, 4 Libertadores aí. 2-2. Em 2-2. 2-2. Em 2-2. Aí vamos para as conquistas nacionais. Palmeiras ganhou o Brasileiro ganhou o ano passado e ganhou esse ano. 2. O Flamengo ganhou o Brasileiro foi de 19-20. 19-20. Empatados também. Pronto. Copa do Brasil, tem um para cada um. Tem um para cada um. E por que coloca o Flamengo na frente? Porque o Flamengo, ele ainda chegou numa outra decisão de Libertadores, que perdeu pro Palmeiras. E aí conta aquela pontuação do vice do Flamengo, certo? E a pontuação de quem foi campeão não conta mais do que quem foi vice. Amigão, de campeão tá 2-2. E o Flamengo tem um vice. Certo. Então, 2-2 empata. O vice do Flamengo faz a diferença, João Filho. Meu amigo, aceite, pelo amor de Deus. Não, eu não aceito, não. Eu acho. Não aceito, não. Não sou obrigado. Seu. Não sou obrigado a aceitar. Problema seu. Não sou obrigado a aceitar, não. Ora, João Filho, teve 2 títulos pro Flamengo, 2 títulos pro Palmeiras. Eles empatam numa pontuação, não é assim? A Supercopa. Tem a Supercopa também. Flamengo ganhou uma, o Palmeiras ganhou outra em cima do Flamengo. Isso. Né? O Atlético Mineiro ganhou outra também. O Atlético ganhou. Não, mas estamos falando aqui do primeiro e do segundo. Estamos falando do primeiro e do segundo. Recopa, o Flamengo ganhou 2, o Palmeiras ganhou 1. Então tudo isso vai contando, João Filho. Tudo isso vai contando. Pelo amor de Deus, João Filho. Concordo não. Não dê trabalho, não. Concordo não. Tá bom. Como você mesmo diz, tem um tal do saque lá na CBF, você entra lá e reclama. Concordo tá bom? não, concordo não. Eu vou embora. Eu vou nessa. Deixa eu abrir seu microfone pra você falar. Fale. Ei, rapaz, me lembrei aqui, pra galerinha do Sofá Genário, rapaz. E pro Cerezo lá no Bar Timbaúbas. Eu volto Obrigado, amanhã. João. Eu volto amanhã às 7 da manhã, viu? Tá certo. Eu vou ficar Obrigado, aqui na Vale FM até às 11 da noite, mas eu não aceito não, viu, Isaac?